A letra Tav, ela é um dos pontos primordiais e centrais da Torá. A gente pode colocar que ela é o ponto da verdade, que a Torá ela vai falar da letra Tav em muitas vezes. A primeira vez que se vai falar aí da letra Tav é exatamente aqui em Bereshit 30. Então, eu tenho bois, jumentos, rebanhos, servos e servas, mando comunicar isso ao meu Senhor para achar graças aos teus olhos. Então, eu tenho aqui a palavra que está lá, ele encontrando com Esav, e essa palavra que eu tenho aqui, ela representa exatamente os 613 mandamentos. Não é? Por que a gente vai citar, então, aqui, agora sim eu tenho a palavra aqui, ó. Eu fui lá buscar o texto para a gente ler, e a gente entender, e ela está aqui, né? Peguei direto lá do texto, liguei ela aqui para a gente entender. Então, essa palavra aqui, ela vai ter uma gematria de 613. Não é? Por que nós estamos trazendo aqui nessa aula algo sobre 613 se o numeral é 400, né? E qual a ideia que nós queremos trazer aqui disso e que os nossos sábios trazem aqui? Ele vai encontrar com o Esav está com 400 homens. Né? A gente sabe que o 400 é o valor da letra Tav. E aí o que acontece? A letra Tav, ela é exatamente o ponto que vai nos ligar, não é? Esse ponto aqui da Terra com o resto de todo o sistema astral que foi criado pelo Eterno para que, através desses astros, ele pudesse passar sua divindade até chegar no nosso plano. Por isso que a Torá é criada, por isso é que tem esses tempos apontados, essas festas, porque é nesse momento que o Eterno começa a passar a conexão para cá. E quando ele vai encontrar com Esav, metaforicamente, ele está falando o seguinte: olha, ainda que você esteja com 400 homens, ainda que tenha todas essas forças astrais, eu vou continuar guardando os 613 mandamentos, não mandamentos, na verdade, luzes da alma. Ou seja, mesmo que eu esteja muito amedrontado por encontrar com você, com esses 400 homens, com essas forças impuras que acompanhavam Esav, eu vou me manter na lei da Torá. E aí a gente tem algo interessante aqui, só para nível de responder algumas coisas, é que a distância entre a Terra e a Lua é exatamente de 384 mil, né? E 400 quilômetros. Está vendo? Aqui eu tenho a letra Tav. Olha que coisa interessante. Então, eu tenho a letra Tav. E que aqui na Torá eu tenho 304 mil, está vendo? 805 letras. Que é distante, um numeral distante, né? Ultrapassa aí em uns 80 mil, né? Ou 79.995, eu acho que daria aqui. Mas olha que interessante, se eu passo o 8 para cá, eu tenho aí o 384, né? Então eu posso fazer toda uma questão aqui. Então aqui eu tenho a numerologia, a quantidade de letras da Torá, e aqui eu tenho a distância da Lua para a Terra. Então são 400. Se eu somo essa primeira parte aqui, ó, então eu tenho 4 mais 8, 12, com 3, 15. Exatamente a primeira parte do tetragrama sagrado. Eu não consigo fazer nenhuma mudança, não adianta eu tentar guardar 613 leis, não adianta eu fazer isso ou aquilo, eu só consigo mesmo chegar a esses níveis com a ajuda do Eterno. Com isso, a gente entende, então, que o enfrentamento que o Jacó teve lá com o Esav, ele realmente não está falando de 400 homens, mas está falando
dessa incidência entre a Terra, não é? E a Lua, ou seja, toda a bênção do Eterno que viria nesse enfrentamento. Agora nós entendendo que essa parte da Torá está falando sobre a letra Vav e sobre esses 613 mandamentos, e que daqui por diante agora só teria uma forma de conseguir se guardar a Torá. Só haveria uma forma de se chegar, né, com amplitude às questões do ensino e do estudo da Torá. Com isso, gente, a gente tem aqui, olha, quando Deus acaba de criar, não é? Tem quem faz lá o Shabat, né? Então aqui você tem Bará Elohim Lassot. Existe aquela musiquinha, né? Que fala sobre o Shabat, Yom HaShishi, né? E aí você canta essa musiquinha aqui que está no Sidur, e aqui você tem na Torá, ó, o Aleph, o Mem e o Tav, tá vendo? E aqui você tem a palavra, qual a palavra que nós temos aqui? A palavra E-Me-Ti. Porque o Tav é chamado da verdade. Quer dizer, se você não consegue ultrapassar o Tav, você não chega no próximo nível de jeito nenhum. Não tem como você avançar dentro do Tav. Já aqui quando é criado também nosso mundo, nosso entendimento, a gente também tem, ó, que tudo isso, no começo, ó, Aleph, Men e Tav. Tudo isso é verdade. Aleph, Men e Tav. Exatamente aqui nós temos Aleph, Men e Tav. Vamos mudar o número, a cozinha aqui da letra, para a gente ver a diferença e ver a palavra Emet surgindo dentro do texto hebraico. Emet, tá vendo? Mais uma vez, aqui na Bará Elohim, Etahashamayim Veharetz, eu também tenho que isso é uma verdade. E no final da verdade, eu sempre tenho que ter a letra Tav, que é exatamente a letra que vai ligar a Terra ao resto do sistema, para que a gente possa receber a questão de estar recebendo do Eterno essa força espiritual para a mudança das nossas vidas. Então, eu tenho a palavra Emet, isso tem que ser com toda a verdade que eu tenho, tem que ser com toda a santidade que eu tenho. O Avraham, né, ele compra a cova de Marpelá por 400 ciclos de pratas, que são 400 ciclos de misericórdia, e que são exatamente aqui a medida que nós temos aqui de certa parte da Lua para a Terra. E que, na verdade, o que está falando aqui é que todas as almas, para vir para o nosso mundo, eles têm que passar por esse canal aqui, ó. Nenhum, né? Ele vem sob a influência do Sol. Tiferet passa por todas as letras hebraicas, vem da onde ela tem que vir, do sítio que a alma tiver que vir, ela vem. Então ela segue esse caminho aqui, tá vendo? Então, quando ela faz esse caminho, ela está passando pela letra Tav. Então ela vai ter que voltar a subir novamente. Quando a gente fala mais do Tav, o Tav ele também, ao invés de ser um reixe somente, lembra que a gente fez ontem aqui em cima, que era um reixe, ele também pode ser, ao invés de um reixe, ele pode ser um Dalet, como a gente está vendo aqui embaixo, tá vendo? A diferença do reixe e do Dalet é muito pouca, porque o reixe ele não vai ter essa pequena saliência aqui, ó, aqui fora, aquele pontinho que vem para fora, ele é reto, tá vendo? Mas o Dalet também, ele forma aqui, ó, exatamente a letra Tav. E aí a gente vai ter
um outro tipo de Tavi. E nesse caso aqui, quando separado, eles formam o nome Dan, que é a tribo de Dan. É lógico que nesse caso aqui um não seria final, mas não tem problema nenhum. Nesse caso a gente está mostrando aqui para vocês que formaria a tribo de Dan. Muito bem. Dentro desse conceito, o Tavi sendo a verdade, é lógico que ele vai chegar na presença do Eterno, como nós vimos ontem, e vai pedir para o Eterno que ele seja o Criador de todas as coisas, que todas as coisas possam ser criadas com ele. A partir daí, então, a gente tem que entender de uma forma abstrata, dentro do nosso consciente, não querer criar, como se diz, uma imagem concreta do que está sendo falado aqui, porque tudo que está sendo falado aqui acontece no mundo da alma. Se a gente for querer entender isso literalmente, a gente não vai conseguir, porque tem que se ter uma explicação, tem que se ter um porquê da coisa, né? Mas a explicação que se vai formar é justamente dessas letras e o porquê delas serem assim e o que elas estão formando no mundo da alma. É lógico que a gente sabe que o mundo da alma, o mundo espiritual, ele cria o mundo físico. E que esse mundo físico que é criado, ele é exatamente criado porque existe um mundo espiritual. Não existiria lógica, por exemplo, de você existir se não existisse um mundo espiritual. Então, a ciência, a Kabbalah, vem tentar explicar essas questões para a gente. Então, dentro desse nível, né, a gente entende que toda a força vital necessária para vir para esse mundo vem exatamente só de um, só do Eterno. E conforme ele vai se desembarcando dos mundos superiores, lá de cima, onde ele envolve tudo, aqui no mundo da criação, que já começa no Keter aqui, ó, ela vem descendo então para o resto de todas as criaturas. Inclusive o nome Yud-Re e Yud-Re Vav-Re são criações, são pontos de energias dentro da criação, e que esses pontos de energia são só o nome do Eterno, não é o Eterno ainda. Porque não existe uma forma de nós traduzirmos o Eterno para o mundo criado. Daí surge-se a ideia dentro do judaísmo e da Kabbalah que Deus realmente ele não existe. Por que ele não existe? Porque ele não existe no sistema que nós criamos, entendemos de mundo de criação. Ele é, né, ele existe em outro sistema, não no nosso. No nosso, ele não existe, ele deve ser percebido. Ele não pode ser simplesmente uma criatura, ele não pode tomar forma nesse mundo como uma criatura, ele tem que ser percebido. E ele só é percebido por nós que somos a criatura através do estudo profundo da Kabbalah e do entendimento dessas questões que nós estamos estudando agora. Usa-se a letra que são criaturas para explicar tudo isso. Muito bem. Então, como a letra Kuf, ela é o que realmente alimenta todas as coisas, né? Não há risco nenhum de acontecer alguma coisa que seja catastrófico no nosso mundo, ou que as forças do mal vão tomar conta, ou que alguma coisa vão acontecer no sentido fora daquele que as pessoas imaginam, e etc., senão meramente para uma correção. Isso mostra para a gente que, então, tudo que vai acontecer aqui por Ganzuletová, é para correção. Independente se a gente vai entender o sofrimento naquele momento, não vai entender, se a gente vai julgar Deus, se não vai julgar, não importa. O que importa é que vai vir a correção e ela tem que acontecer. Malhut, lá no mundo de cima, né, no primeiro mundo, ela contém essas letras. Aqui no mundo de Atzilut,
Malhut, perdão, gente, Malhut vai existir lá exatamente trazendo da criação do mundo superior, né, todas essas questões. E lá em cima, né, essa letra Resh, Shin, Tav, Kuf, né, a última é a Tav, então embaixo das letras Tav vão estar aqui todas as forças impuras. E aí as forças impuras, elas vão se alimentar só do finalzinho da perna da letra Kuf. Então não tem perigo nenhum, tem perigo, né? Mas não tem perigo nenhum das pessoas acharem que vai acontecer alguma coisa que não seja aquilo que já foi definido pelo Eterno, né? Tudo está controlado por ele. E aí todos os seres, eles vão ter que receber essa luz do Criador. A hora que o Criador tira a luz, até mesmo de nós, seres humanos, que ele fala assim, ó, tirei a luz daquele corpo, aquele corpo, a alma não vai mais estar lá, então o corpo ele cai, né, ele segue um processo natural e ele deixa de existir nesse mundo. Essas forças impuras, elas não têm como roubar mais luz do que é dada a elas. Então ela precisa que o homem realmente peque, né, para que elas possam roubar mais luz. Essa luz de Malhut, que vai ser consistir dessas 4 letras aqui, ó, tá vendo? São elas que são a luz de toda Malhut. Por isso que essa letra Kuf, ela é chamada de um macaco de imitação. Tá vendo? Onde a gente pode ver esse macaco de imitação? Aqui é 8. Diz aqui, ó. Pois sucedeu no 6º ano, no mês 6º, no 5º dia do mês, estando eu assentado na minha casa, os anciões de Judá sentados diante de mim, que ali a mão do Senhor Deus caiu sobre mim. E olhei e eis uma semelhança com uma aparência de fogo, desde a aparência dos seus lombos para baixo. E ele continua aqui. E aí diz aqui, estendeu a forma de uma mão e me tomou por uma trança da minha cabeça. E o espírito, né, não é o espírito, aqui a palavra é um espírito me levantou entre a terra e o céu, e nas visões de Deus me trouxe Jerusalém. E aí diz aqui a entrada da porta do pátio de dentro, de olhar para o norte, onde estava o assento, aqui ó, tá vendo? Do ciúme que provoca ciúme. Ou seja, essa imagem, essa formação da letra Kuf que o Eterno fez, existe uma imagem de ciúme que causa ciúme, que provoca ciúme. E por quê? As forças impuras, vamos continuar aqui para a gente ver como funciona. Essa força, ela vai gerar um macaco de imitação. Esse macaco de imitação, ele é justamente por causa da letra Kuf. Tá vendo? Então, ele é um sistema que é chamado de imitação, porque a letra Kuf, ela representa realmente esse nome, um macaco. E aí é que vai trazer à existência aquilo que nós chamamos de um homem fictício, inexistente, né? E que, como macaco, se aparece com o ser humano. Então, ele procura imitar essas forças superiores, ele procura imitar tudo isso que a gente tem aí, até transformar Deus mesmo em um homem. É uma arrogância tão grande do ser humano que ele transforma o próprio homem num Deus, mostrando que, em conexão com a Torá, ele está totalmente errado por causa desse ego de querer mostrar que esse sistema é um sistema correto perante o Eterno. E aí ele vai iludir as pessoas fingindo ser a verdade, alegando que o seu caminho é que vai levar à elevação espiritual, ao Criador. Então, o que nós chamamos de Lishma, que é a sensação do Criador, no entanto, é falsa essa sensação que se tem lá, né? Porque ela vai contra toda a Torá. Então,
as forças puras vão sustentar, com a ajuda da Torá, o homem que deseja alcançar a adequada correção de sua propriedade, a fim de fundi-la com o Criador. Essas forças, elas vão contra a Torá. Elas vão falar que a Torá foi abolida, que a Torá não precisa ser mais vista assim, que Deus não é só um, que Deus tem um herdeiro, que tudo isso é formado por essas forças espirituais. Essas forças negativas pegam essas forças, levam para dentro de certas pessoas, certo ambiente, causam nesse ambiente uma sensação que eles acreditam ser o eterno e não é, porque o eterno não muda, e aí eles têm a certeza de que eles estão no caminho certo. Mas, na verdade, é tudo uma imitação. Então, com isso, somente através da Torá é que a gente pode alcançar a adequada correção. Sem essa Torá, não teria como. Ou seja, essa sopa de letrinhas que existe aí não seria jamais desfeita dentro da cabeça das pessoas. Enquanto houve as pessoas que não tinham entendimento, que não conseguiram adentrar dentro das leis da Torá, do entendimento da Torá, porque tinham medo, elas ficavam totalmente a cargo da religião que ela pertencia. Talvez alguns saíram, duvidaram, viraram ateus, etc. Mas fora isso, elas sempre ficavam a cargo daquelas forças que ali estavam. E aí o que acontecia? A pessoa, no seu da'at, no seu entendimento, que agora está invertido, ela acreditou piamente naquilo a vida toda. Só que, na verdade, ao invés daquela força levar a pessoa para a Torá, ela afastou a pessoa da Torá, porque ela criou um mundo ilusório para a pessoa. E aí a letra Tav, então, ela chega para o Criador e ela fala para o Criador, por ser a marca verdadeira do Criador, ela está no fim do sistema puro e não permite que as forças impuras se agarrem às puras. Ela é o divisor, ela é a defesa, como a gente viu antes. E se apresentam como puras. Por isso, suas propriedades são dignas, o Tav fala, de se tornarem a base da criação do mundo, para que, mediante a análise do bem e do mal, da pureza e da impureza, os habitantes deste mundo possam estar seguros de que, ao conquistarem suas propriedades, atingirão o objetivo da sua criação. Então, essas 4 letras, quando não muito bem organizadas, elas vão trazer muitos problemas, não é? Elas vão trazer exatamente essas forças mais básicas, na verdade, não as forças mais básicas, mas a força do Criador para o nosso mundo. Como Criador, ele que alimenta todas as criaturas impuras se alimentam dessa perninha ali do Kuf, né? A gente sabe que também o rei, ele é um Kuf de forma diferente, a letra rei, e por isso que ela está aqui no nosso mundo, por isso que ela faz parte aqui do nosso mundo, justamente porque ela também lembra o Kuf, e a gente vai estudar também ela profundamente. Então, ela é a letrinha que está aqui embaixo, tá vendo? Ela que mantém tudo no equilíbrio da Torá. Enquanto tiver tzadiks e esses tzadikim, né, controlarem e estiverem estudando a Torá, e esse rei aqui de baixo for ligado com o rei de cima, existe esperança. Existe esperança. Com isso, essa perna longa, né, do rei, ela vai se transformar nesse Kuf aí, ou seja, esse rei aqui, ele também de uma certa forma, é a transformação do Kuf, é uma metamorfose, e vai indicar que a luz desce das forças puras, lá de cima, elas vêm exatamente dessas forças, para os mundos impuros. Ou seja, lá de Atzilut, aqui de Atzilut, que é um mundo mais puro, onde está o Yud,
A cabecinha do Yud, o pequeno ponto está aqui dentro, enquanto o resto do Yud está aqui. Eles começam através de briar aqui já tem uma condensaçãozinha muito pouca da alma dos sadiquim que estão aqui, então ela começa a descer essa luz e alimentar todos os outros mundos, que é justamente os mundos inferiores, né, que também vão se dividir em Nefesh, Rua, Neshama, Hayá e Eridá. Esses 5 níveis da alma, o primeiro Nefesh, que está aqui no nosso mundo, representa a força que nós temos no dia a dia, dentro do nosso sangue, assim como os animais, em querer viver nesse mundo, querer aproveitar todas as coisas nesse mundo. Rua já é uma parte mais elevada, Neshama ainda mais. A questão é querer ativar essas forças da alma através do entendimento da Torá. Então, dentro disso, né, como ele traz justamente agora a força para o mundo de Biá, o B aqui de cima, o Yud não, o I aqui embaixo e o Ar aqui. Então a gente tem agora somente o mundo de Biá, que é alimentado aqui de cima por essas letras que estão naquele mundo lá em cima, que cria o mundo de Malhut lá de cima. A gente explicou para vocês já que cada mundo tem uma árvore sefirótica, tá vendo? Cada um desses mundos, cada sefirote vai ter uma árvore sefirótica, mas essa árvore sefirótica, ela também pode se dividir em árvores sefiróticas, ou seja, aqui, né, eu tenho uma árvore sefirótica só, que representa ela toda, apesar de aqui dentro eu ter outras árvores sefiróticas. Mas aqui nesse caso, não. Cada uma dessas árvores sefiróticas vão representar um mundo. No caso aqui, no Malhut, aqui de Atzilut, é que acontece isso. Ou seja, as forças, elas mandam... Então, na organização das letras dentro desse mundo, elas organizam essas forças e aí ela começa a ligar as letras. Lembra, são portas dentro de portas e aí elas começam a alimentar o resto dos mundos. Tudo interligado como se fosse uma coisa só. E aí o que acontece? Isso só pode acontecer quando Malhut é corrigida. Porque se Malhut não é corrigida, o destruidor ele ganha força para destruir o mundo. Porque exatamente o desejo egoísta do homem ele não foi corrigido. Por isso que vira e mexe a gente tem uma quebra da realidade, ou seja, acontece uma catástrofe natural, um acidente, etc. Por quê? Justamente por causa desses desejos impuros. Vale se lembrar que desejo impuro não tem nada a ver com o que a gente conhece como um pecado, na maioria das vezes. A gente costuma julgar o bem e o mal de uma forma muito diferente do que o Eterno vê, porque para ele o bem e o mal tem só uma conotação, consertar o homem. A gente pode seguir a Torá e ser consertado pelo bem, ou pode esperar as chibatadas do Eterno e ir pelo castigo. São duas questões que você pode esperar, mas no final todo mundo vai ser corrigido, até mesmo aqueles que vão ressuscitar lá em Daniel, que vão ser ressuscitados para a vergonha eterna, ok? Então essa perna longa que vai transformar agora a letra rei na letra Kuf, porque a letra se estendeu, tá vendo? Ela desce para as forças puras, né? Para os mundos impuros, e aí Malhut se une com Binah e recebe dessa força para ascender e receber luz. As outras letras se juntam a Malhut e ela atrai a luz da vida de Binah.
sem a conjunção das letras, sem a junção das letras nesse sentido mais amplo da palavra, de que a pessoa mude o seu interior e ela comece a receber para doar e não para si mesmo, ela não consegue de forma alguma chegar a esses níveis superiores. Então é dito que ela não tem uma alma, ela não tem força para chegar a esses níveis superiores. E aí, nesse estado, a perna esquerda do Kuf é reduzida à metade, transformando-se em Tave. Agora o Kuf ele vai ter um resultado diferente aqui, ó, ele diminui a sua perna, como a gente viu, e ele vai se transformar num Tave, cuja perna tem o dobro e da espessura devido ao encurtamento. A parte de Malhut, que é essa parte onde nós estamos, que enviou luz para as forças impuras, agora se elevou para fora delas. Por isso, há dois tipos de Malhut. A primeira Malhut é chamada Miftar, que é chave. A palavra Miftar, chave. Essa parte é que uniu Abiná. E Manulá, que é fechadura. A parte que se elevou para fora dessas forças impuras. Essas duas partes de Malhut se manifestam de formas diferentes. Miftahá, que é chave, abertamente, e Manulá, que é a fechadura, ela vai se comportar e vai agir secretamente. Duas trilhas que levam o homem à correção emergem dela: o bom caminho da Torá e o caminho do sofrimento. Ou você segue a Torá e tem um bom caminho, ou você vai ter uma vida de sofrimento, preso somente aos prazeres desse mundo e vai precisar cada vez de mais prazer para viver nesse mundo. Contudo, depois que Malhut corrigir as suas propriedades e se unir a Biná, ela não se separa mais desta. Mas, ao receber a luz dela, Malhut a derrama sobre os mundos e as forças impuras perdem a sua força de semear a morte e dominar o mundo. E se ocorre algum caso no qual um pecador deve ser punido, as forças impuras devem primeiro, percebam, receber permissão de puni-lo, porque sem permissão elas não podem revelar a Manulá, que é a fechadura. O que é incrível aqui é que as próprias forças impuras elas só podem agir para benefício do homem, para botar o homem no caminho da Torá, se assim ele perceber. Assim, após Malhut se unir com Biná, com isso corrigido, suas propriedades, as formas impuras, já não são mais livres para dominar o mundo, a menos que tenha permissão. A razão disso é que a letra Tet, a última letra de Biná, que envia a luz da vida para todos com a ajuda da Miftahá, após sua união com Biná e Malhut, se torna uma Miftahá e não desfaz essa conexão. Respectivamente, as forças impuras, a perna da letra Kuf, não pode mais semear a morte, porque a pessoa conseguiu romper e nascer para os mundos espirituais. 3 lugares vão emergir disso, onde a semente e as propriedades da letra Tet governam, brilhando com luz da vida deste mundo. O mundo inteiro, depois de Malhut, se une a Biná, definida como Miftahá. Lembrando que Miftahá é a chave que abre. Quando a letra Tet brilha sobre todos, mas permite a punição dos pecadores de acordo com a regra, tu avança em direção ao objetivo, ou pelo caminho da Torá, ou pelo caminho do sofrimento. Essas são as formas de se chegar à Torá. E ao inferno, o lugar do castigo eterno pela letra Kuf, em contraste com o primeiro dos 3 lugares regidos pela letra Tet, onde a vida é eternamente próspera. Todas as letras, com todas as suas propriedades secretas, descritas por aqueles que entendem, estão localizadas no templo. Ou seja, se você pega o templo, a descrição do templo, você vai ver
tudo descrito lá no próprio templo, desenhado nas paredes, com todas as explicações e suas medidas. Todos os mundos superiores e inferiores são criados e funcionam na estrutura de leis, propriedade e o nome celestial, o nome do Criador, Havaiá, reina sobre todos. O Mexicã, que era o tabernáculo no templo, também foi projetado com a ajuda das letras, pois seu construtor era Betsalel. Sabia como juntar as letras que fizeram o céu e a terra. E como ele era o único a possuir essa sabedoria, ele foi incumbido da construção do santuário. Então, gente, hoje a gente entendeu, né, que essas letras são as que trazem luz para o nosso mundo e que o Kuf, a perninha do Kuf, é que traz lá de cima, né, toda essa luz que vai alimentar essas forças impuras. Essas forças impuras também são os desejos impuros. E que, através dessa combinação de letras e de entendimento, a gente começa um concerto e uma volta para a Torá que só pode ser permitida pelo Eterno. Se o Eterno não permitir, se ele não fizer o concerto, nós não conseguimos consertar nada. Por isso, nós temos que reconhecer que nós somos pobres, e que nós somos miseráveis e que precisamos da ajuda do Eterno para essa correção. E por isso nós temos que levantar uma reza muito séria dentro dessa situação, para que o Eterno ele possa corrigir a nossa alma e nos levar a esse entendimento interno. A explicação externa é só para você saber o que acontece dentro de você. A cada momento que você não conserta e não faz as coisas segundo a Torá, e não deixa de receber para você mesmo, você também não pode montar o santuário. Ainda que seja algo lógico você aprender, a questão também é muito sentimental e muito dentro das suas emoções, dentro daquilo como você lida com o Eterno e como você vai consertar, não é, a sua vida e a sua alma.